Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Claudiane Ladislau, eu sou membra da seção sindical, da seção Pará, Sinasef. Atualmente estou na coordenação de formação política e sindical. E a gente está aqui hoje para fazer uma live formativa com o jurídico da seção Pará. O tema da nossa live é o direito à greve no serviço público. Então, eu queria fechar aqui uma dinâmica com todos os presentes e todas as presentes, já desejando as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui na sala, que se interessaram pelo tema, que estão com dúvidas. Hoje vai ser a oportunidade da gente poder retirar essas dúvidas, dialogar e passar algumas orientações para todos e todas no sentido do andamento do processo e de transcorrer na maior tranquilidade, tanto para nós, servidores e servidoras, que estamos em processo de greve, quanto para os nossos estudantes, para as instituições e os campi às quais nós pertencemos. Tá? Então, nesse sentido, eu queria propor que a gente inicie, né, com a fala da Roberta, que ela vai fazer algumas exposições acerca do tema, e a seguir a gente abre para blocos de perguntas, que podem ser blocos de 3 perguntas, para a gente poder, perguntas ou comentários, enfim, contribuições. Então, a gente pode fechar essa dinâmica, pessoal, para essa reunião? Pode ser assim? Todos e todas concordam? Sim, Claudinha. Perfeito, então. Então, vamos dar prosseguimento. Então, eu passo aqui a apresentação para a Roberta, e na medida que a professora Laureni também chegar para contribuir, ela vai também ter o seu momento de fala. Então, Roberta, fique à vontade para fazer a sua fala. Ok. Boa tarde aos presentes. Meu nome é Roberta Dantas, como foi apresentada pela professora Claudiane. Faço parte da assessoria jurídica que presta serviço para o Sinasef, que pertence ao Dantas e Mergulhão Advogados. Bem, o direito de greve, como nós já sabemos, né, na nossa Constituição ele é considerado como um direito fundamental, porque ele está previsto ali no título 2º, que trata dos direitos e liberdades sociais, né. Apesar de estar constando na nossa Constituição Federal, que teoricamente é a nossa lei de fundamento, de onde decorre todos os demais direitos das pessoas que são cidadãos brasileiras, a gente tem uma certa dificuldade de concretizar esse direito. Essa dificuldade com o serviço público, ela é um pouco diferenciada para a questão de quem presta serviço no âmbito trabalhista, porque a questão da greve no serviço seletista, né, ele já tem uma regulamentação legal, desde a época do fomento da CLT. Só que para o serviço público, a gente sabe que esse direito à greve, ele decorreu de inúmeros movimentos a nível nacional, no momento que houve a reabertura democrática, né? No final ali do regime militar, em 1985, mais ou menos, quando houve a primeira eleição indireta para presidente, onde foi eleito o presidente Tancredo Neves e, depois de sua morte, substituído pelo presidente Sarney, que iniciou, né, que convocou a Assembleia para fins de promulgação de uma Constituição, né, visto que nós passamos por um período bem complicado a nível nacional, antes disso. Então, essa Constituição, ela representa esses anseios, naquele momento em que haviam as grandes greves, né, a nível nacional, e onde não havia para o servidor público nem sequer o direito de fazê-las, o que não impediu que elas fossem feitas, e que foram justamente esses movimentos que impuseram a letra da lei, da permissibilidade da greve para todos os trabalhadores enquanto gênero, serviço público e seletistas. Mas, enfim, desde 88, quando o direito de greve entrou na Constituição, nunca houve a regulamentação desse direito para o servidor estatutário. E por falta de regulamentação,
né, a greve ela era chamada com uma certa habitualidade, uma vez que, a partir da promulgação da Constituição, se efetivou do que a gente conhece hoje das carreiras do serviço público, né? Então, foram vários movimentos de luta que constituíram os planos de carga e carreira, dividindo as atribuições de funções estatais, que hoje, no setor em que vocês desempenham a atividade, representam pela atividade da prestação da educação. Bem, durante esses longos períodos, né, sempre havia o quê? Havia uma correlação de forças. De um lado, o governo, que ao mesmo tempo é o ente que deveria garantir a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição, também exercia o papel de empregador, uma vez que o funcionário público ligado ao executivo, né, ele se submete originalmente ao chefe do executivo, que delega essas funções, no caso da administração pública, da prestação de serviço à educação, que é uma atividade indireta, ele delega para os gestores das unidades, que são IFES, né, instituições de ensino federais. Bem, bom, e como ele se personifica em dois entes, né, empregador e ente estatal que deve garantir a Constituição, apesar de não haver a negativa do reconhecimento desse direito, há um processo prático, material, de se impedir o exercício daquele direito. O fato é que, apesar dessas discussões de cunho teórico, né, ninguém tinha capacidade até então de negar efetivamente o direito do exercício de greve. Mas a falta de negativa formal, que é o que a gente ouve nas mesas de negociação e que a gente ouviu, inclusive, na última reunião com a reitora, é a seguinte frase: eu reconheço o direito de greve, mas existem algumas outras direitos e questões que eu preciso preservar. Ora, como está na Constituição, ele não precisa do reconhecimento do empregador, tá? Porque por mais que o empregador sente e diga não reconheço, o fato é que ele também é obrigado a reconhecer, até porque o Brasil subscreve, né, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que materializam a necessidade desse exercício de direito político. Então, o que acontece é o seguinte: a greve tem sido exercitada de uma forma bem ampla, né? E aí, sem limites de qual é os limites da greve, quais são os limites do que se está requerendo na greve, como ela pode ser realizada, qual modos, quem pode chamar, quem pode aderir. Esses questionamentos, gente, nunca puderam materialmente ser respondidos, né? Até que lá, na década de 2010, começou-se a ter as primeiras iniciativas governamentais para criminalizar o movimento. E essas iniciativas, elas vieram de uma forma muito objetiva. Houve uma greve em 2010 e uma greve em 2012, onde o INSS parou. E o INSS parou de forma 90% da sua base. E lá houve o primeiro desconto de salário, né? E esse primeiro desconto de salário esbarrou justamente numa questão de legalidade, porque se não havia regulamentação, como poderia o governo estar descontando dias de paralisação? Então, alguns sindicatos naquela ocasião, né, e aí um sindicato do Espírito Santo, um sindicato do Pará e um sindicato de Brasília, resolveram propor uma medida judicial que nós chamamos de remédio constitucional, que é o mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? É um remédio constitucional que, na ausência de regulamentação para o exercício de um direito que está previsto na Constituição, ele permite que o STF, que é o tribunal, que é guardião da Constituição, possa emitir regras de exercício daquele direito, notificando em seguida o Poder Legislativo, que é o poder competente para emitir regulamentos através de normas legais, né, dando-lhe prazo para cumprir essa omissão legislativa, e enquanto essa omissão legislativa não é sanada, aquelas regras de julgamento da Suprema Corte deveriam ser aplicadas. Bem, esses mandados de injunção, que são os 670, 708 e 712, eles trouxeram algumas referências legais que passaram a limitar esse exercício de greve para os servidores federais. O primeiro e mais importante é que ele determinou que a aplicação da lei de greve do seletista seria também estendida para o estatutário. Ou seja, são legislações completamente diferentes, porque os regimes de trabalho são completamente diferentes.
Enquanto no regime seletista tem-se a primazia da contratuação, então, teoricamente, o livre acordo, uma vez que há a proposição de um emprego em prol de um pagamento de salários e benefícios que podem ser estabelecidos não só de forma contratual individual, mas também através de acordo coletivo, no serviço público isso não se dá dessa forma, né? A gente sabe que no início do processo administrativo entendia-se que havia uma primazia do direito público com relação aos direitos individuais, então o público em si prevalecia sobre o indivíduo, e por essa questão entendia-se que o contrato administrativo, na questão da prestação de serviço, deveria se submeter ao interesse público de forma integral. Teoricamente, essa concepção ela foi sendo relativizada, porque entendeu-se que no contrato administrativo já existia uma pré-compactuação decorrente dos próprios planos de carga e carreira. Então, as regras daquela relação de trabalho eram diferentes do seletista porque elas estavam impostas lá no edital do concurso, que previa todas as formas de exercício e de retribuição financeira e de vantagem decorrente daquele vínculo. Essa seria a primeira regra. E a segunda regra seria os planos de carga e carreira que foram sendo criados ao longo do tempo. Bem, essa diferença, por si só, ela já é fundamental para a questão de greve, né? Porque a gente já afasta, em primeiro plano, a questão da possibilidade da ampla negociação. Por quê? Enquanto que no seletista, para se ter o reajuste anual, que também é uma obrigatoriedade para o serviço público, que é aquela reposição de perdas salariais, no serviço público não tem um modo de como o servidor exigir o cumprimento dessa regra constitucional. Mas para o seletista há. Qual é? É o início de uma negociação coletiva, né? Tentar exaurir aquela negociação através de várias reuniões de ata, que lá na década de 80, 90, 2000, era feita com a intermediação da então Delegacia do Trabalho, que hoje está extinta para essa finalidade, né? E aí, não se chegando a uma finalização negocial, eram-se propostos os dissídios coletivos, que poderiam ter cunho econômico ou não. Agora, como aplicar essa metodologia no serviço público? Porque no serviço público a gente sabe que, quando se fala de servidor público, existe uma iniciativa exclusiva do presidente da República para propor os projetos de lei. Só que o presidente da República, apesar de ele fazer as vezes de empregador, ele não é um empregador no termo literal da palavra, porque ali ele é só um representante do povo e da sociedade na prestação daquele poder executivo. Então, ele faz a proposição da lei, né? E aí a gente falando aqui de reposição salarial, que é uma obrigação constitucional, mas ele depende de uma tramitação legislativa, que apesar de ser prioritária, precisa ser cumprida, e também precisa de um orçamento, né? E como a gente sabe, a questão orçamentária, ela passa também pelo poder legislativo. Não basta o presidente propor. Quem verifica a viabilidade ou não daquele projeto é o legislativo. E depois tem uma outra etapa, que é a questão da fiscalização e da viabilidade orçamentária. Então, logo, imagine como fica essa questão da aplicação da lei de greve do regime estatutário, quando a gente já tem de cara essa diferença de trato, essa diferença de procedimento, simplesmente para cumprir uma norma que ela é fundamental, ou seja, de um direito constitucional. A gente já tem esse primeiro problema. A gente sabe que lá na década de 90, quando Fernando Henrique era presidente, os sindicatos, com base nesse fundamento legal, eles propuseram ações de correção de reajuste salarial geral. E o STF disse que não poderia conceder o direito em virtude da necessidade da verificação orçamentária. Então, se o próprio STF diz que precisa da legalidade orçamentária, ele contradiz um fundamento constitucional que garante esse direito, o que resta para o serviço público? Simplesmente chegar à radicalização da sua pretensão negocial, que nada mais é, quando ele não avança, ele tentar paralisar a prestação da atividade com a finalidade de tentar fazer uma pressão no governo federal para que ele cumpra um fundamento constitucional. Essa é a primeira etapa. Só que, além desses requisitos, que são requisitos essenciais e legalmente garantidos, que não são cumpridos pelo próprio governo, há também a necessidade de, além da reposição, haver o reajuste, né? O reajuste salarial,
a adaptação da carreira, a sua reformulação em vários setores. Então, isso tudo faz parte das pautas nacionais, em virtude do que a gente está falando, que a prestação de serviço da educação federal, ela é uma pauta nacional, mas ela também tem as questões locais, né? Questões relacionadas a condições de trabalho, questões relacionadas à discriminação, à assédio, à falta de garantia da prestação de serviço de uma forma efetiva, por exemplo, para quem trabalha com a prestação de serviço para pessoas que apresentam necessidades especiais, é garantido, por exemplo, nos planos de cargo e nos concursos, vaga para intérpretes, para atender, por exemplo, surdos mudos. Só que não se garante, né, que a efetivação desses intérpretes haja uma preparação do professor e do próprio aluno para receber, né, aquela prestação de serviço. Então, os servidores querem prestar um serviço eficiente, né, se propõem a isso, mas, apesar de estar escrito na lei como uma garantia, o próprio governo não consegue efetivar. Então, todas essas questões, elas respingam na questão da legalidade quando se determina a aplicação de uma lei seletista para um regime estatutário, que ela não parece muito compatível com os tipos de atividade prestadas. Mas, enfim, como todo mundo é obrigado a seguir as determinações do judiciário, né, os cidadãos, né, apesar de que o governo federal não é obrigado a nada, nunca, nem para cumprir regra constitucional, mas nós temos que cumprir. Então, o que acontece? Ficou definido que nós teríamos que cumprir todos os procedimentos para a deflagração do movimento de greve. E assim tem sido feito, desde os julgamentos dessas ADIs. Só que essa lei de greve, ela diz o seguinte: greve é suspensão de contrato de trabalho. Suspensão de contrato de trabalho tem dois efeitos. Primeiro, se o seu contrato de trabalho está suspenso, você não está prestando uma atividade laboral. Se você não está prestando atividade laboral decorrente de o exercício de um direito político, você não pode sofrer as consequências punitivas da desídia, daquele servidor que não presta o serviço porque não quer, mas é suspensa a aplicação de penalidade por desídia, se aplica-se única e exclusivamente pela lei de greve seletista, suspensão de trabalho / suspensão de salário, ok? Só que quando o STF diz que o serviço público, né, lá no julgamento, ele, apesar de aplicar a lei de greve, ele é um serviço essencial, o que ele está dizendo? Se o serviço é essencial, ele precisa ser reposto, porque não cabe, na essencialidade do prestação, uma descontinuidade que não seja recolocada no momento do retorno às atividades laborais. Então, se de um lado há essa contradição, essa dicotomia de poder suspender a prestação de serviço e poder suspender o salário, e ao mesmo tempo há a exigência e a necessidade da continuidade do serviço público com a garantia da manutenção de pelo menos 30% daquela mão de obra para garantir que a sociedade não pare, lógico que vai haver a necessidade de reposição e lógico que a necessidade de reposição ensejará o retorno dos pagamentos que, teoricamente, poderiam ser suspensos no período da paralisação. Bom, com base nos argumentos utilizados pelo próprio STF, nós, no momento da deflagração de uma greve, cumprindo aqueles requisitos, fazer a Assembleia Geral de Greve, né, comprovar que houve, antes da deflagração daquele movimento, inúmeras tentativas de negociação, demonstrar que aquelas tentativas de negociação decorrem de uma previsibilidade constitucional, que é reposição salarial, e da previsibilidade de reposição de salário, que é a correção salarial, que é uma outra coisa, que é o que a gente chama de aumento real, além de todas essas questões gerais do plano de carga e carreira, né, a necessidade de deflagrar movimento através de uma entidade sindical legítima, que é aquela que tem a carta sindical, que no caso de vocês é o Sinasef Nacional, uma vez que o sindicato é um sindicato de caráter nacional e representa toda a base da categoria. Só que essa representação sindical, ela é uma representação que nós chamamos de extraordinária, porque ela é um momento em que o sindicato representa não só seus filiados, mas como toda a categoria. E quem diz isso não é o sindicato, é a própria Constituição. Então, se o sindicato, né, reunido em Assembleia Geral, deflagra um movimento de greve após a comprovação da exaustiva negociação sem nenhum avanço, e assim como comprova que nos últimos anos não teve o cumprimento de uma norma constitucional, que é a reposição salarial, teoricamente, ele preenche os requisitos formais para que o movimento possa ser exercido de forma legal. E aí, deflagra o movimento,
informa a instituição, né, no caso o IFPA, no nosso caso, informa a sociedade civil através de edital, informando que irá iniciar o movimento de greve a partir da deflagração em 72 horas, para que, como são atividades de ensino, a família, os alunos possam ter ciência que naquele momento será suspenso as atividades normais, e ainda que seja mantida a essencialidade de 30%, aquela prestação de serviço ela não vai se dar de forma integral. Então, logo, a família tem que estar ciente de que haverá uma eventual possibilidade de não estar se prestando aula. Só que existe, dentro desses trabalhos essenciais, alguns setores que não podem parar, mesmo no movimento de greve. Então, quando a gente fala de serviço essencial, segundo o STF, por ser público, ele já tem um caráter de essencialidade em si próprio, porque todo serviço público, segundo a Constituição, ele é essencial para garantir a manutenção e o funcionamento regular da sociedade. Saúde, educação, transporte, correios, né? Deixa eu ver mais algum... serviço funerário, então tem alguns serviços que são essenciais por sua natureza. Só que ele permitiu que houvesse a paralisação desses 70%. Mas, na prática, a gente está tendo uma certa dificuldade com relação à paralisação, porque a grande pergunta que se faz é: o que é esses 30% de essencialidade? É de todo o serviço público ou são de setores que não podem parar dentro da instituição? Como um exemplo, laboratório, protocolo, biblioteca, hospitais, veterinários, caso tenha, né? Estufas de pesquisa. Quais são os serviços essenciais? Se a gente for analisar o julgamento do STF, é 30% de todo o serviço que está sendo prestado pelo IF. Tá? Então, a recomendação jurídica é essa, mas que se dê ênfase dentro daquelas áreas que realmente, aqueles setores que não podem ser paralisados. Agora, esses 30%, a grande pergunta, é só de quem aderiu à greve ou é de todos os servidores? Bom, teoricamente, se o sindicato ele tem uma representação extraordinária para toda a categoria, independente se ele é filiado ou não, então se ele fala em nome de todos no momento da deflagração, entende-se que aquele servidor que não está grevando, está nas atividades normais de trabalho, ele está garantindo já esse percentual aqui de 30% de atividade. Tá? Então, assim, como é que a gente vai poder verificar isso? O ideal é que o comando de greve eleito no momento da deflagração da greve possa conversar com a gestão, não à toa, motivo pelo qual a gestão é notificada, e quando a gente fala de gestão, a gente fala de chefe máximo da instituição. Então, no nosso caso, a gente fala da reitora, tá? Ela foi notificada, então o comando de greve tem que sentar com ela para verificar quais serão as condições de manutenção dessa essencialidade. Bom, só que mesmo tendo cumprido todos esses requisitos, o que a gente tem de novidade nessa greve? Nós temos a novidade, que é a publicação da Instrução Normativa 49. Essa Instrução Normativa, ela trouxe, né, uma tentativa do regulamento de greve do serviço público da educação. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o próprio legislativo, ele não promulgou a lei de greve. Então, o que nós temos hoje a ser exigido formalmente é único e exclusivamente o julgamento do STF, e algumas ADIs que, durante esses últimos 20 anos, têm sido exigidas em casos concretos que a gente pega como parâmetro para referendar o movimento. Então, se não houve o regulamento da lei de greve, o que aconteceu? O presidente da República, como ele tem autonomia do poder regulamentar, previsto lá no artigo 84, ele acabou delegando, tá, para o Ministério da Educação que eles façam regulamentos precários que não passaram pelo processo legislativo para tentar minimizar o impacto de uma greve deflagrada pelos movimentos de servidores públicos. Então, hoje, nós temos, que foi publicada no final do ano passado, essa Instrução Normativa 49. E essa instrução, ela trouxe coisas absurdas para o movimento. Primeiro, ela permite a criação de um banco de dados de quem é grevista. Bom, como é que pode o governo federal, que subscreveu uma convenção internacional do trabalho, que trouxe essa convenção através de um decreto-lei, que deu a essa convenção internacional os mesmos parâmetros de força jurídica de uma emenda constitucional,
né, criar um cadastro para os grevistas, onde serão lançados os grevistas ali, para que, eventualmente, esse lançamento de informação possa ir para o assentamento funcional do servidor e possa ser utilizado como base para eventual desconto de salário e ou reposição. Então, vejam, como é o arbítrio do Estado? O arbítrio do Estado, ele ocorre de uma forma irregular, através de um ato regulamentar precário, não legítimo, e que tenta coibir e constranger os servidores que querem aderir ao movimento de greve. Como eu falei anteriormente, se é um serviço essencial, e se esse serviço essencial precisa ser reposto, que sentido tem você mobilizar a pouca mão de obra que vai ainda trabalhando para alimentar um banco de dados que nada mais é do que um instrumento de assédio de greve, né? Então, são questões que a gente precisa discutir aqui e que aí eu gostaria, Claudinha, de já deixar aberto, porque eu penso que a maior preocupação é quanto à questão prática, né? De como será, como se dará, quais são os riscos, quais são as ameaças que cada servidor está sofrendo ao aderir ao movimento de greve. Claudiane, passo para você. É isso. Então, olha, Roberta, muito obrigada pelas suas colocações. Pela manhã, nós tivemos uma reunião, assim, muito produtiva e, ao mesmo tempo, cheia de questionamentos. Realmente, há muitas dúvidas, sobretudo quanto aos desdobramentos práticos, né, dessas orientações, quando se vai converter essa questão no dia a dia no campus, que nós sabemos ser extremamente desafiador, né, esse momento. Porque, de um lado, nós temos colegas, e aí é importante a gente reconhecer, porque são relatos que os colegas vêm trazendo, né, de companheiros e companheiras que, sejam por insegurança, seja por dúvidas, seja até mesmo por duvidar do atual contexto, achar que, por exemplo, vai haver uma solução rápida da greve, e acabam não aderindo ao movimento, acabam não querendo entrar em greve, né? Se indispondo muitas vezes com os colegas que estão ali mais à frente do movimento. Então, é importantíssimo que vocês que estão aqui tragam as dúvidas de vocês, tragam as inquietações, sejam para efeito de entendimento da questão legal, ou mesmo para essas dúvidas que são do cotidiano. Nós já conversamos sobre muitas coisas pela manhã, mas eu creio que ainda tem dúvidas a sanar, e aí é para isso que nós estamos aqui. Então, já temos pessoas inscritas, e aí, antes de passar para vocês, como eu vi que ela já está aqui na sala, a professora Laureni, e aí eu quero também ver se ela quer fazer alguma fala, e aí logo a seguir a gente vai passar para todos e todas que estão inscritos aqui, que eu já estou anotando o nome de vocês, tá bom? Então, Laureni, você consegue nos ouvir? Consigo sim, gente. Boa tarde. Eu consegui conectar nesse exato instante, porque eu estava no trânsito. Mas sejam sobretudo, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa construção desse movimento grevista. Na próxima quarta-feira, nós teremos um grande ato aqui na frente do campus Belém, que movimenta todas as centrais sindicais do estado do Pará, no sentido de que esse é o momento que o Instituto Federal do Pará vai somar-se aos outros trabalhadores da educação e a trabalhadores de diversos setores do Brasil, porque o dia 13 é um dia de mobilização, é um dia nacional de luta. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que nós precisamos, a partir de hoje, nesse momento de insurgência, que a gente sabe que é a construção de um movimento grevista, diante, inclusive, de falsas notícias de que o governo deu aumento,
o governo não deu aumento nenhum ainda, existe sim a possibilidade da aceitação da questão dos valores referentes aos auxílios, e que nessa quarta-feira nós iremos começar esse movimento grevista, que o Sinasef e esse comando, que é um comando temporário, mas que será transformado em comando de greve a partir do início da greve, vai estar atuando juntamente com o jurídico do Sinasef, para dar todo o suporte para a classe trabalhadora que estiver em movimento, que se sinta ameaçada, que sofra assédio, para que a gente possa aderir a esse movimento paredista com tranquilidade. É importante dizer que na semana passada nós tivemos uma reunião com a reitoria do IFPA e a própria reitora se mostrou solidária e entendedora dos problemas que a classe está passando. É importante destacar que hoje teve reunião do Conselho Superior e que o Conselho Superior, por unanimidade, decidiu fazer uma moção de apoio ao movimento grevista. Então, o ambiente que nós vivemos hoje, no âmbito do Instituto Federal do Pará, não é um ambiente que ameace os servidores para que eles não entrem e não lutem pelos seus direitos. E saibam, gente, para quem estudou história, para quem gosta de história, saiba, nenhuma melhoria veio para a classe do trabalhador sem luta. E é por isso que nós estamos chamando a todos, depois de um ano de exaustivas negociações, para adentrar no movimento grevista. Desde já eu quero reiterar a fala super qualificada que a doutora Roberta fez aqui, no sentido de dar essa orientação jurídica para esse movimento grevista. É isso, vamos aguardar as perguntas de vocês, estamos aqui para tirar a dúvida, apoiá-los e organizar juntamente esse ato inicial da greve no dia 3. Pronto, aqui no momento, para mim, está aparecendo a Valéria, que levantou a mão, mas se tiver mais alguém, por favor, pode se manifestar no chat. No momento, eu só estou vendo a Valéria. Valéria, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer por essa live, Roberta, porque a gente estava precisando muito e a gente tem muitas dúvidas aqui no campus Ananindeua. A primeira questão é em relação à instrução normativa, essa 49 que você falou. A instrução normativa 49, ela fala que os servidores em PGD, eles farão a compensação por metas. A gente sabe que desde a portaria 34 do ano passado, de dezembro do ano passado, a Progep colocou lá, né, todos os servidores do IFPA estão em PGD, todos nós que somos técnicos estamos no programa de gestão de desempenho. Então, no caso, esses dias de greve, a nossa compensação seria, então, pelas metas desse período que estão cadastradas no Polaris, certo? Seria pelas metas que a gente colocar ao longo desse período a partir do dia 3. Essa é uma dúvida que servidores têm, essa compensação vai ser pelas metas no Polaris, e outra dúvida que se tem é em relação aos 30%. Esses 30%, no período de greve, que são 30%, né, de serviços essenciais, precisa estar esse serviço essencial no campus todos os dias ou não? Pode se alternar os dias, tipo, a secretaria acadêmica entrando no serviço essencial. Pode ser terça e quinta o funcionamento desse serviço essencial para que o servidor possa participar nos outros dias das ações de greve, dos atos de greve, porque, no caso, tem servidores que querem aderir à greve, só que provavelmente, talvez, eles entrem nesses 30% essenciais. E que você falou em relação aos 30% do funcionamento do campus, né? Então, vou dar a realidade do meu campus, do campus Ananindeua. Tem muitos setores onde os servidores não vão aderir à greve. A coordenação de ensino não vai aderir à greve, departamento administrativo não vai aderir, muitos servidores não vão aderir à greve. Então, eles já vão estar tratando do funcionamento do campus. Muitos professores não vão aderir à greve, vão dar aula. Aí a nossa fala, até hoje à tarde, como reunião do comando de mobilização, era: se esses setores já têm servidores que não vão aderir à greve e vão funcionar,
Aí, se os outros setores ficarem como serviço essencial, TI, secretaria, ambulatório, ficar como serviço essencial, ninguém vai grevar, porque a metade não vai aderir à greve e a metade que vai aderir à greve passa a ser serviço essencial, aí o campus vai funcionar normalmente. Aí são essas questões em relação ao assim, a nossa compensação vai ser pelas metas do Polari, e se o serviço essencial, ele tem que funcionar no campus todos os dias e todo o horário, ou seja, a gente pode colocar o serviço essencial terças e quintas pelo período da manhã, e à tarde a gente está nas ações de greve. Essa é a dúvida. Muito bem, Valéria, são dúvidas muito pertinentes, esse detalhamento, né, sempre nos causa essa angústia, essa dúvida também. Tem mais alguém para a gente fazer um bloco com 3? E aí a Roberta pode comentar? Ou só a Valéria? Tem mais alguém com dúvida, pessoal? Esse é o momento da gente poder trazer os nossos anseios, nossas dúvidas, para cá, para a sala, né, para a Roberta poder nos auxiliar. A Maíra Fernanda também se manifestou aqui. Pode falar, Maíra. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Maíra, eu trabalho aqui na reitoria, e a minha dúvida com relação a isso é também um pouco parecida com a da Valéria, só que no sentido dessa porcentagem, desses 30%. O que é que vai entrar como essencial e como não essencial, se esse 30%, ele é por setor, né, ou se isso vai ser, por exemplo, aqui na reitoria. Eu tenho 100 servidores que aderiram à greve, aderiram não, né? 100 servidores que trabalham na reitoria. Teria 30 pessoas que trabalhar, né, no caso 30%, mas isso é contando de forma geral ou se é por setor, porque isso também já foi falado que nenhum setor, pelo menos aqui, né? Eu estou falando da minha realidade, que nenhum setor pode ficar sem ninguém durante o período da greve, e são setores que, no meu entendimento, não é essencial, não são essenciais, não lidam com o público, enfim. E é essa a minha dúvida, na verdade, a principal, assim. Se esses 30%, por exemplo, se eu tenho um setor que tem 10 pessoas, eu tenho que trabalhar com 30% todos os dias ali, então tem que ter 3 pessoas trabalhando em cada setor da reitoria. É isso. Obrigada. Ótimo, Maíra, muito pertinente também esse ponto. Então, a gente tem aqui 3 questionamentos, né? O primeiro, especificamente falando sobre essas compensações, principalmente quem está no PGD. Outra dúvida, 2 dúvidas, na verdade, é sobre esses serviços essenciais. Primeiro, saber como é que a gente pode ser organizado esses 30%, se é por setor ou se é em todo o camping. Então, assim, dá para a gente já ter, acho que com essas 3 perguntas já dá para a Roberta e a Laureni fica à vontade também para poder responder ou comentar. Tem mais aqui uma mão levantada, o Múcio. Ei, Múcio, então tu queres... Vamos Boa começar. tarde. Você quer responder ou a gente responde agora e depois o Múcio faz a pergunta dele? Não, não é rápido, é rápido, é rápido. Ah, Tá? então tudo bem, pode ser. Pode falar então, Múcio. Antigamente não tinha esses 30%, pelo menos a gente não levava em conta. Depois da mudança, para resguardar nossa segurança, né, jurídica, né, nas greves anteriores tiveram que resguardar 30%. Os 30%, eu acredito, e aí a Roberta pode explicar melhor do que eu, já que cada sessão teve sua assembleia e aderiu ao campus, cada sessão define os 30%, tá? Nesse sentido que eu falo, 30% por setor não tem assim, eu não vejo dessa forma, né? Mas eu não tenho todo esse conhecimento jurídico. A questão maior é a seguinte, é que o ensino em si, o ensino não entra nos 30%, tá? O ensino em si, tá? A sala de aula, tá? Esse daí só que eu queria frisar bem isso, tá, gente? Obrigado.
Certo, obrigada, Múcio, pelos comentários. Acho que fica aqui para a Roberta, agora a gente passa para a Roberta, para a Laureni, e aí, se depois mais pessoas tiverem comentários ou dúvidas, a gente abre outro bloco com mais 3 pessoas, tá bom? Roberta? Olha, gente, é como eu falei anteriormente, tá? No primeiro julgamento dos mandados de junção, o STF entendeu que os 30% é para o serviço público, porque serviço público é serviço essencial e que não pode parar porque a sociedade precisa dele. Ele não fez distinção de que tipo de atividade pública, até porque, se vocês forem olhar lá a lei 7.783 de 89, que é a lei de greve, vocês vão ver que educação não é serviço essencial. Então, se a educação não é serviço essencial, poderia subentender-se que ela também não poderia ser exigida como uma prestação de atividade fim. Qual é a diferença? É que eu expliquei anteriormente. É que esta lei é uma lei seletista tentando se enquadrar na realidade estatutária. Então, é um Frankenstein do ponto de vista jurídico. Por quê? Se o STF já disse que serviço público é essencial pela sua natureza, e ao mesmo tempo ele diz que a lei 7783-89 é a lei que tem que ser aplicada, você já percebe que aí tem uma dicotomia, tem uma contradição, tá? Em razão dessa contradição, esses mandados de junção foram embargados, não se chegou a um caso concreto. E desde lá, desde 2010, vem sendo propostas ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, que visam justamente esclarecer esse julgamento. Bom, então, falando de greve do serviço público, o que eu trouxe para vocês? Um julgamento mais recente, que é da DI 4857 do DF, tá? O que os ministros do STF decidiram nele? Julgar parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação à greve do serviço público nos termos do decreto 7777 de 2012, aceitando que as medidas dispostas que questionam ser aplicadas somente para garantir a continuidade das atividades e serviços públicos essenciais dos órgãos e das atividades da administração pública federal durante a greve, tá? Então, o que isso quer dizer? Nos parece que, mesmo com o julgamento do mandado de junção, lá em 2012, tá? Houve uma melhora nessa interpretação. Então, existe um entendimento judicial de que serviço público essencial, mesmo no serviço público, são aqueles que não podem parar, conforme eu coloquei aqui para vocês anteriormente. O que não pode parar? O que não pode parar é o que não pode perecer, é o que não pode ter um prejuízo irremediável, seja decorrente de materialidade, seja decorrente de procedimentabilidade. Um exemplo, se eu tenho um laboratório onde eu estou cultivando espécies para pesquisa ou animais, e se ali não tiver nenhum servidor para garantir a manutenção daquela pesquisa, vai perecer. Então, eu preciso manter ali os 30%. Se eu tenho um setor no Instituto que precisa prestar para a sociedade uma essencialidade procedimental para evitar que haja perecimento de direitos de terceiros, seja de próprios colegas, seja do próprio órgão com relação a licitações, a pagamentos, a contratos, a projetos, ou a direitos específicos, por exemplo, perecimento de uma prescrição administrativa, é o protocolo, entenderam? Setores financeiros. Então, esse julgamento tem que ser feito com caso concreto, mas não que ele tenha que ser feito em cada unidade da instituição, porque no momento de greve, quanto mais você se aproxima da sua realidade material, mais existe a possibilidade de ingerência da prática de assédio de greve, tá? Então, o correto seria que o movimento paredista, ele pudesse, já com a base, fazer o mapeamento de quais setores não podem parar, para que, dentro desse mapeamento, verificar quantos servidores aderiram à greve no setor X. Se no setor X, mesmo não podendo parar, existem servidores que não estão de greve, ele já garante os 30%.
porque a formalidade do atendimento da deflagração já foi proposta. Então, quem quiser aderir, adere. Se não está fechado e alguém está trabalhando, não tem por que justificar a presença física material da prestação do serviço, porque realmente vai inviabilizar a greve, tá? Outra possibilidade. Existem setores, por exemplo, que só tem um servidor. Como é que eu vou resolver isso? É possível fazer essa escala? Trabalhar terça, trabalhar quinta, trabalhar quarta? A gente não recomenda. O que a gente recomenda? Se naquele setor só há um servidor, que esse único servidor trabalhe, então, 30% da jornada normal de trabalho dele, porque ele vai estar comprovando, através do ponto de que ele está trabalhando diariamente 30%, que o resto ele está indo para o movimento de greve, tá? A gente sabe que dentro das instituições de educação, né, existem servidores, existem bolsistas, existem comissionados, né? Então, assim, há a prestação daquele serviço, né? E aquele serviço não fechou. Então, o que a gente recomenda é que o comando de greve mantenha a atualização do que está funcionando, do que deve funcionar e do que pode parar. Então, o que não for essencial com base no julgamento da AD 4857 do DF, pode fechar. Agora, qual é a questão do fechamento? Fechar e não prestar a atividade, ela tem reflexos. Então, para se garantir que haja a necessária comprovação de que a suspensão daquele serviço decorre em razão do exercício de um direito legítimo, fundamental e político, as pessoas precisam estar no movimento. Então, não basta suspender o trabalho e não estar no movimento de greve, porque aí enfraquece a greve, tanto do aspecto político quanto do aspecto jurídico, porque a gente não consegue demonstrar a materialidade, a insatisfação decorrente da negativa do governo na negociação, porque as pessoas simplesmente não estão indo trabalhar. E isso pode vir a justificar negativamente a abertura de procedimento apuratório, tá? Então, com relação ao PGD, bom, o programa de gestão, teoricamente, todos os servidores aderiram. Ok, só que tem servidores que aderiram de forma presencial e outros de forma virtual, né? Bom, quando a gente fala de reposição, sempre foi assim. A negociação, ela sempre decorreu não de jornada relógio, mas sim de prestação de todo aquele trabalho que ficou embarreirado decorrente do movimento. Então, a recomendação para essa reposição, caso seja necessária, primeiro ele decorre de um ato objetivo da própria administração, que a administração ela precisa suspender o calendário acadêmico, porque existe um marco inicial no movimento de greve, que é a notificação da entidade sindical para a gestão, mas também existe um ato material da gestão para poder correr, a partir daí, as regularizações internas da administração do movimento. Então, suponhamos que João, Maria e José estavam em serviço remoto. Então, eles têm o quê? Meta. Se eles têm meta, e essa meta, teoricamente, já deveria ter sido apresentada no momento que eles se afastaram, eles têm que fazer a prestação do serviço que foi orientado, o sindicato já notificou a gestão, então cabe só esse servidor informar, estou de greve, via e-mail. No momento que ele informa, ele pode prestar os 30% da atividade de forma virtual, ou ele pode suspender se aquela atividade não for essencial, e no momento em que o comando de greve voltar com a instituição para definir reposição, aí é que vai ser definido como será essa reposição. A prática tem sido sempre reposição de trabalho embarreirado, e não de reposição de horas, né? Porque, nesse caso, é até complicado se dispor a reposição de horas para quem está no trabalho remoto, tá? Deu para esclarecer? Oi, gente, Valéria. Valéria está dizendo que sim, que deu para esclarecer. O Márcio está comentando, Márcio Antônio, gente, é muito complexo isso, minha cabecinha está pegando fogo. Bom, mas essas orientações específicas são para quem está, né, no PGD, que é importante. Assim, normalmente não, na última greve, e aí acho que o Jefferson acabou de entrar aqui na sala, o Jefferson até então era o coordenador da sessão, mas ele estava comentando que na última greve, por exemplo, tentaram
na hora de fazer o acordo que é assim, o que normalmente o rito é? Vai se instalar o comando estadual de greve. O comando estadual de greve vai instalar os comandos locais de greves em cada campi, e o comando estadual passa a assumir as negociações, né? O comando estadual é composto por membros da diretoria e por membros também que vão ser eleitos apontados na Assembleia Geral Estadual específica do comando de greve, que vai ser amanhã, às 18h30. Então, instalado esse comando estadual, esse comando passa a negociar com a instituição, no caso, a reitoria. E geralmente, né, não, em todas as greves anteriores, o acordo fechado sempre foi pela suspensão do calendário, respeitadas as especificidades de alguns campi, como, por exemplo, né, eu estou falando do caso da greve passada, por exemplo, alunos que estavam na reta final para fazer o Enem, e aí precisavam permanecer em aula por esse motivo. Então, alguns campos, com os comandos locais, entraram com esse acordo, com a comunidade estudantil, com as gestões. Então, os calendários foram suspensos após a negociação, e em relação aos tais, especificamente, até então não havia o PGD, então o PGD é novidade de agora, mas naquela época, com os tais, a reposição foi das demandas, dos processos, dos serviços, de toda a demanda que esses técnicos tinham a realizar, né? Então, não houve reposição de horas. E aí, assim, é sempre uma tecla que a gente sempre bate quando vai fazer o acordo, né, que é para isso não acontecer, não haver essa reposição, mas sim de trabalho, de serviço. E a mesma coisa, né, agora estamos nessa novidade, que é o PGD, e certamente a nossa negociação vai levar em consideração isso também, que a reposição sejam de metas, né, das metas que tem lá dentro do PGD. Até a própria instrução normativa ela já aponta um pouco para isso, apesar de que, né, é importante pontuar que essa instrução normativa, ela está na pauta de revogaços do Sinasef, porque, como a Roberta já mencionou aí, ela é um instrumento que ela não advém de uma lei, né, até porque não tem uma lei específica para o serviço público, e logo, após essa lei, deveria ter instrução normativa. Então, no caso, a instrução normativa, ela não vem pautada em nenhuma lei, e ela não pode suplantar um direito constitucional, que é o direito de greve, né? Como muito bem a Roberta já colocou aqui. Então, assim, é nesse sentido que a gente vai caminhando, mas no sentido de que o Comando Estadual de Greve, ao tomar a frente, ele vai estar atento a essas questões, sobretudo do PGD, sobretudo da reposição, para que não seja a reposição por horas, mas sim por demandas, e também as especificidades de cada calendário, né? É assim que, por enquanto, o tom da conversa com a reitora, embora de modo informal, como muito bem disse a Roberta, né, ainda não é a negociação do Comando Estadual de Greve com a reitora, mas foi uma reunião, embora em tom informal, né, tanto com o reitor de ensino quanto a reitora prometeram respeitar algum acordo específico dentro dos campi para alguma demanda específica. Agora, no mais, né, é essa orientação que a Roberta está colocando aqui, os serviços essenciais são, a princípio, da instituição, e que, no caso, no âmbito do campo, é do campus, e não por setor, não é isso, Roberta? Uma outra coisa que é super importante destacar, porque nós, na última greve, lidamos com essa situação, mas eu não creio que hoje a gente vai lidar com isso, porque já não existe mais assinatura de ponto presencial no IFPA. Os professores assinam no SIGA-A, mas uma coisa que é importante destacar é o seguinte: para toda e qualquer pessoa que vai aderir ao movimento grovista, não existe relação que a gente repasse para um diretor, para um chefe de departamento, para qualquer chefia que diga, vou repassar o nome de quem está em greve. É isso que nós não podemos fazer. Então, nós, a partir do momento que aderirmos à greve, nós vamos nos movimentar com o comando de greve e com o respaldo do nosso jurídico que defende os servidores. Se vier algum chefe dizer assim, eu queria o nome aqui das pessoas que porventura não estão vindo,
porventura não estão fazendo o serviço em casa porque estão em greve, vocês precisam me apontar. Se eles não tiverem essa resposta, eles não vão ter como enviar nome. Porque a reitoria só vai ter uma resposta de quem grevou se a gente repassar nome para eles. E nós não precisamos fazer isso. A gente tem que aprender a usar os mecanismos e as armas que nós temos para nos defendermos. Gente, então, mais alguma dúvida? Mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou olhar se tem alguma pergunta aqui no chat. A Grace está comentando, perguntaram aqui o que significa o PGD, aí o Jefferson respondeu que é Programa de Gestão de Desempenho. A Grace complementou aqui que é um programa que enfatiza o cumprimento de metas no serviço público, mas que ela está dizendo que é importante fazer um e-mail do comando e não usar o e-mail pessoal. Isso, eu acho que, assim, instalado os comandos, né, os comandos locais, precisa ser criada uma mídia, um e-mail, aí o comando estadual também vai ter o seu, e os locais também. E é importante isso que a Grace está comentando, para a gente não ficar partindo dos e-mails pessoais, né? E aí acho que o comando também pode ter esse papel, pode também assumir essa questão. É o seguinte, gente, eu já combinei com a Carol amanhã já vai providenciar um e-mail específico para o comando de greve. Então, toda solicitação, até hoje, até o dia 3, dia 1º, que é quando vai ser instalado o comando de greve, ela vai ser feita via o e-mail de um servidor que seja vinculado ao sindicato para o e-mail do sindicato. Depois que for instalado o comando de greve, toda a solicitação que for feita vai para o e-mail do comando de greve, porque ali naquele e-mail do comando de greve nós vamos poder centralizar todas as ações construídas, todas as despesas a descentralização dos recursos para os comandos locais. Então, tudo vai ser via e-mail do comando de greve. Como a greve ainda não começou, nós estamos num comando de mobilização, essas pessoas podem solicitar via os seus e-mails como servidores e que essa solicitação seja feita sempre por um servidor sindicalizado. É isso. Então, quem quiser falar, podem continuar. Eu queria só destacar esses aspectos, porque são pontinhas soltas que a gente precisa deixar bem claro para vocês. Então, olha, tem o Jefferson que está escrito aqui, aí a Roberta também levantou a mão. Roberta, você queria complementar a fala da Laurini ou você aguarda a fala do Jefferson? Eu aguardo. Do Jefferson, fique à vontade, Jefferson. Boa tarde a todas e a todos. Desculpa, a minha internet está meio ruim, porque aqui em Castanhal o céu está derretendo, tá? Aqui, de tanta chuva. Pessoal, não sei se foi falado antes, eu não sei qual o grau da importância da gente ter uma frequência paralela do pessoal da greve. Eu acredito que seria importante a gente ter essa frequência, até para posterior eventualidade futura. Não sei se isso é acordo, a Roberta tem acordo com isso, mas eu gostaria que tirasse essa minha dúvida. Certo, Jefferson. A princípio, a gente até pensou, na verdade, em uma lista de presença, né? Foi assim que as nossas secretárias chamaram. Mas seria importante ouvir a Roberta nesse sentido. Posso? Pode sim, Roberta, à vontade. Tá. O que eu quero que nós tenhamos sempre em mente? Como não tem lei, existe a construção de jurisprudência com relação a cada greve. Cada greve é um movimento em si próprio. A gente traz experiências dos movimentos anteriores, nos dando ponto referência de correção de atitudes de lá para cá e assim por diante. O que eu quero dizer na prática? Na prática, começando por trás, com relação à frequência paralela. A frequência paralela, ela é só um método de barganha para eventual reposição de trabalho. Nunca a frequência paralela, ela vai ser entregue para a gestão. Nenhuma mesa de negociação, nem pelo comando de greve, nem pela direção do sindicato. Mas ela tem
a proposta de demonstrar a força do quantitativo de adesão dos servidores que estão apoiando aquele movimento. Até porque, gente, o que é importante a gente frisar? A gente sabe que greve é um movimento que é muito criminalizado, né? Só que apesar dessa criminalização, das perseguições decorrentes de quem adere, a realidade é que todo ganho que a categoria ofere daquele movimento, ele é para todos, para quem grevou, para quem perseguiu a greve, para quem assediou e para quem foi contra. Então, no final, existem sempre os párias carregando o dano, o prejuízo decorrente pela luta do direito, que é de todos. Tá? Então, por essa razão, que a gente tem que buscar sempre, dentro do movimento, estratégias políticas. Então, assim, eu não tenho preparo político para poder orientar vocês nesse aspecto. Mas eu sempre recomendo que, para a questão de negociação, a gente possa sempre ter comprovação de materiais. Teve sim a adesão, tá? As pessoas participaram, nós fizemos esses movimentos, nós fizemos as paralisações, os atos, os debates, as rodas de conversa, e sempre tivemos participação expressiva da categoria aqui, que estava, sim, na defesa dos seus direitos individuais. Ainda por conta da correlação política de forças, é que esses movimentos e a expressão desses movimentos para a sociedade é que atrai os olhos da sociedade para poder garantir que haja o fortalecimento do movimento pela aceitabilidade social. Porque o que se tem quando a gente fala de greve? As pessoas já não compreendem que para uma greve ser deflagrada, ela não é a primeira opção de um movimento político. Ela não foi o primeiro pensamento de um movimento político. E que, justamente por saber de todos os rechaços que ocorrerão de fato e de direito para aquelas pessoas que estão defendendo o direito íntegro, legítimo e constitucional de grevar, sofrerão, é que ela é o último passo. E esse último passo, ele precisa ser demonstrado, né? E a sociedade precisa ver o que está sendo discutido. Precarização de serviço público, falta de estrutura para trabalhar, falta de internet nos interiores. Como é que tu faz um programa de gestão onde quase o sistema do Instituto e da educação pública é feito através da internet, sendo que nos interiores do país a gente não tem uma internet viável. Inclusive, hoje a internet, na discussão de direitos humanos fundamentais, ele é um direito de quinta geração, que é sem o acesso à rede da internet, a gente não consegue ter uma informação qualificada ou não, né? Mas pelo menos a gente teria o acesso de buscar os meios hoje através das livrarias virtuais que a gente tem, não só da informação que é lançada no meio mais precário, mas que se a instituição não garante nem sequer isso para os servidores, e ainda que foi colocado aqui, mas aí hoje o nosso ponto é eletrônico. Mas em nem todos os campos, essa garantia de efetividade desse ponto eletrônico é garantida, porque o que eu ouço, pelo menos no plantão com recorrência, é que muitas vezes os servidores não conseguem lançar ali a aferição do seu trabalho, do seu projeto, em virtude do cair o sistema, em virtude da implementação não está rejeitando alguns dados, porque a forma que ele foi feito, que ele foi criado, o código-fonte, ele não acolhe toda a produção da atividade que está sendo exigida pelo Instituto. Tudo isso, gente, é pauta de negociação de reivindicação da greve. Tudo isso é efetividade. Então, discutir greve não é só discutir salário. Discutir greve é discutir também salário, também questões de humanidade, também questões de direitos que estão lá previstos na Constituição, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ter em mente e lembrar o seguinte, que se hoje a gente está aqui discutindo qual é o melhor meio de grevar para se garantir um atendimento à formalidade, tiveram pessoas que ignoraram a formalidade, porque a formalidade, que é o Estado de Direito, ele prevê o que é permitido ou não fazer por uma classe dominante econômica e socialmente, que produz as leis que nós vamos seguir enquanto cidadãos. Então, o direito de resistência, ele também é um direito fundamental. Então, quando a gente fala de discutir o movimento e ver a melhor estratégia política, é discutir também como a gente deve abordar, uma vez que ainda não tem lei sobre esse movimento. Então, tudo que nós produzimos hoje, de fato, pode vir a influenciar a confecção dessa lei que virá, né? E a gente não tem simplesmente que abaixar a cabeça, mas tem que ser assim, eu vou me submeter a isso? Não, eu não vou me submeter, por exemplo, à instrução normativa 49, ela é absurda, ela é discriminatória, ela ofende a Convenção 87 da OIT e ofende o decreto-lei que incluiu dentro do nosso sistema jurídico constitucional que a greve é um direito fundamental que está lá no artigo 8º da Constituição. Então, por que eu tenho que permitir que um poder executivo que delegue as suas atribuições
para um gestor máximo de uma instituição possa fazer um documento precário, que ele acorda de manhã e escreve que vai fazer um banco de dados para colocar quem é grevista ou não para a questão de reposição, se isso não passou por um processo legislativo que, teoricamente, subsidia um processo democrático, que a gente abre mão do nosso direito e liberdade para poder garantir que só as normas previamente produzidas serão cumpridas. Então, assim, é uma discussão muito mais complexa, entendeu? E a gente não pode simplesmente acolher isso, a gente não pode acolher essas orientações, a gente tem que questionar essas orientações. Então, quando a gente fala de greve, se eu estou de greve, eu tenho cargo de gestão, não posso grevar? Posso. Greve é direito fundamental. Rebeca, era justamente uma das dúvidas que estão aqui no chat, que é da Maíra, inclusive. Pode grevar. E Mas qual é questão de gestão? Olha, imagine como é complexa. Só você quer falar alguma coisa? Desculpa, só um minutinho, gente. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou ler aqui a pergunta da Maíra. A doutora Roberta comentou sobre pessoas que têm cargos comissionados. No nosso caso, FG, CD e etc. Obrigada, desculpa, professor. Tchau. Desde de manhã. Tá. Não estou acertando mais. Desculpa, no caso gente. dos cargos comissionados, que são pessoas que têm cargos com FG, com CD e outras gratificações. Como fica esse pessoal? Pode haver adesão à greve normalmente? Eu não vou responder só. Já me disseram que quem faz parte da gestão não vai parar. Tá. Olha só. Como foi colocado. Claudiane, eu não gosto de responder só sim ou não. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência para vocês analisarem a veracidade ou não dessa orientação. Olha só, a gente tem uma Constituição que saiu lá do regime ditatorial, né? Depois de um processo político complicado. Essa Constituição, ela trouxe várias influências. Ela trouxe influência da Revolução Americana, influência da Revolução Francesa, influência da Constituição de Weimar, que teoricamente foi uma das mais avançadas e que a gente conglomerou o que há de melhor em todas essas revoluções e trouxe para a nossa Constituição, que do artigo 1º até o artigo 32 traz como direitos 14 como direitos fundamentais e como direitos sociais até o 32, e dentro de toda a Constituição, a gente tem conflito do que é sistema liberal, né, que é o liberalismo econômico, e também tem a tentativa de conformidade com os direitos sociais e coletivos. Então, se a gente tem essa tradição, a nossa Constituição trouxe, lá no artigo 37, o quê? Os princípios fundamentais do direito administrativo, e trouxe o serviço público como um serviço, vamos dizer assim, um serviço que deveria ser tratado no aspecto da competência, né, da efetividade, dentro de critérios que pudessem entregar para a sociedade um serviço de maior qualidade, né? A gente sabe que, inclusive, isso é uma teoria vinda lá do Adam Smith. Ok. Só que a Constituição diz isso, e ela exige concurso público para todos, só que a própria Constituição permite a criação de cargos de gestões e cargos comissionados. Como é que pode, dentro de uma Constituição que se diz no regime democrático social, né, viabilizar a possibilidade de distribuição de cargos, sejam para os próprios servidores, que são as FGs, seja para os comissionados, que são aquelas pessoas que podem ser servidores e outras que podem ser colocadas pelo governo, justamente nos cargos de gestão? Qual é a finalidade disso, se o que tu objetiva no serviço público é qualidade? É claro que a gente percebe que, mesmo com essa intenção de Constituição democrática, que garante igualdade, que garante liberdade, né, que garante expressão de pensamento, a realidade é que a gente percebe nesse aspecto que aqueles segmentos sociais de massa, de poder, eles conseguiram ainda incluir ali aqueles germes de autoritarismo. E esses germes de autoritarismo, eles se expressam agora na nossa greve, porque eles dizem assim, tu exerce cargo de gestão, mas tu não pode grevar. Não existe isso. Cargo de gestão é um cargo de livre nomeação e exoneração, ou seja, porque é um serviço que não deveria ser temporário, mas ele é temporário, porque como tem um plus salarial, é a forma de se manipular politicamente os colegas de trabalho na prestação de serviço público. Porque existe a possibilidade, por exemplo, de não haver um coordenador de ensino, só dos professores irem lá, sem nenhuma gestão, sempre dar aula. Existe essa possibilidade? Eu creio que não existe. Existe a possibilidade de se dispensar um diretor financeiro? Eu creio que não existe. Mas esses cargos são de gestão por um motivo. Teoricamente, deveria ser por gestão democrática, por garantir o que está no preceito constitucional. Mas, na prática,
nada mais é do que massa de manobra, de intervenção política sobre isso, tá? Então, se greve é suspensão de contrato de trabalho, e se meu contrato principal está suspenso, o acessório, que é a comissão, também está suspensa. Então, não há impedimento, tá? No entanto, o risco que se corre de ter a rescisão dessa comissão decorrente da minha opção de adesão ao direito à greve, ele é real, ele é de fato, mas ele não gera punibilidade, é só uma discricionariedade administrativa, conforme o judiciário gosta de usar, entenderam? Então, não é que... Não, a resposta simples seria, pode ou não pode grevar? A resposta não é simples, porque ela decorre de todas essas análises, mas sim, pode grevar. No entanto, pode haver a retaliação política da revogação da portaria que concedeu a FG ou a comissão. É real. Agora, justificar juridicamente que eu perdi porque eu estava na greve e entrar com uma ação judicial, como a gente já tem essa experiência no sindicato, e o juiz olhar e dizer assim, mas o fundamento da gestão é cargo de livre nomeação, exoneração, então não posso dizer que foi assédio de greve. A gente não tem a maturidade constitucional suficiente para analisar factualmente o que é feito de forma legal, de forma material, né? Que são coisas completamente diferentes. Estou acabando de dizer para vocês, a Constituição garante para vocês o quê? O reajuste anual de reposição salarial. Reposição, gente. Todos os anos, todo mundo aqui tem reajuste de contrato, seja no plano de saúde, seja na conta bancária, seja no aluguel, seja lá no financiamento da casa própria. Sempre tem a correção, mas a correção de salário não é garantida. Entenderam? Então, quando a regra constitucional é para beneficiar a sociedade, ela não precisa ser exigida porque o Estado não tem condições financeiras, mas quando é para prejudicar, é rápido. Até quando não tem lei, eles fazem uma instrução normativa. Muito bem, Roberta, muito bem colocado. O Davi pergunta como fica o trabalho de professores contratados em sistema de parceria com prefeituras locais, no caso de greve do IFPA. Acredito que é um caso específico de algum campus, né, do campus do Davi. Se ele quiser explicar melhor, aí fique à vontade. Também o Davi faz outra pergunta aqui. Havendo suspensão do calendário, atividades de pesquisa e extensão podem rodar apenas dentro dos 30% de serviços essenciais? São duas perguntas que o Davi colocou aqui. Davi, você quer explicar melhor essa questão dos contratados? Tu entendeu, Roberta? Então tá. Em Paraupebas existe uma quantidade de professores X do campus que não são professores do Instituto. São professores que vêm de um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Paragominas. É isso, né? Mas eu vejo, eu mesmo, inclusive, coordeno, por exemplo, um curso que é uma pós-graduação que recebeu recurso e tem data certa para terminar. Essa pós-graduação, esse curso, vai entrar entre os essenciais, porque a gente não tem como interrompê-lo, é pesquisa. Algumas áreas não podem ser interrompidas, eu não vou deixar de alimentar o animal, eu não vou deixar de, por exemplo, rodar a folha de pagamento, mas necessariamente eu não preciso ter aula todo santo dia. Então, basicamente, é o ensino que a gente vai suspender, mas os outros setores, no âmbito da pesquisa, é negociável junto com o comando de greve. Mas a Roberta pode explicar melhor. Gente, olha só. Com relação a esses contratos dos professores terceirizados, tá? É um problema do IF. O que eu percebo sempre no movimento de greve? Os servidores são tão envolvidos com a instituição que até quando eles vão exercer um direito fundamental deles, eles querem resolver o problema que é de gestão. Esse não é um problema de vocês. Agora vocês são trabalhadores. E agora vocês estão defendendo o direito de vocês. Então, uma vez que o sindicato avisou a greve, beijo, vai trabalhar a gestão. Quem vai ficar aí, os pelegos da greve, me desculpem a expressão, tá? Vão trabalhar agora, porque agora é a tarefa de vocês organizar como vai ser garantido a essencialidade, porque nós só temos que organizar quais são os setores e quem vai ficar, e qual o tempo. O resto é problema de gestão. A reitora já foi informada, cabe a ela aceitar,
com toda a pró-reitoria dela, com os diretores de campo e organizar isso. Não é problema de vocês. Com relação aos projetos, tá, de extensão, são projetos, são contratos, gente. Todos os contratos têm cláusula resolutiva e cláusulas de previsão de prorrogação decorrente de caso fortuito e força maior. Então, como mais um contrato, no meu entendimento, me perdoem, o que não pode parar é o que vier a sucumbir, tá? Mas se é educação, pode ser prorrogado, pode. Exatamente. Pode sim. O orçamento vai voltar, mas se o orçamento voltar, o dinheiro pelo qual foi recebido esse orçamento tem que prestar um serviço. O serviço não foi prestado, vai voltar. Vai ter que retornar lá na frente, porque tem que ser prestado. O programa de gestão de desempenho é isso, é garantir o quê? Que as instituições estão prestando serviço efetivo para a sociedade e é uma exigência do governo avaliar essa qualificação e quantitativo de trabalho desempenhado. Quantos de vocês aqui fazem mais do que a tarefa do que vocês recebem o salário de vocês? Quantos de vocês passam da jornada de trabalho sem receber hora extra? Quantos de vocês fazem muitas e muitas atribuições que não são remuneradas e nem são consideradas lá no PIT e no RARD de vocês? Quantos? E os técnicos? Então, gente, vamos, nesse momento, pelo menos nesse momento de greve, se colocar na condição de trabalhador. Aqui vocês são trabalhadores. Então, deixa que a administração resolve o problema da administração. Tá? E com relação aos contratos, a minha proposição, o meu pensamento, o meu ponto de vista é que ela foi informada e que os gestores do contrato também têm que informar. Eu sou gestor de contrato, tenho esse trabalho de extensão, decorre de um contrato, mas eu estou de greve nesse momento, porque eu só pude fazer isso porque eu era servidor federal. Se eu não fosse servidor federal, gente, vocês nem poderiam estar fazendo esse tipo de contrato. Vocês entenderam? Então, a gente precisa internalizar que a luta, ela não decorre de uma permissibilidade, a luta decorre de uma insurgência a uma ofensa a um direito que é fundamental, e que, no caso de vocês, é ainda mais grave. É um direito constitucional que o governo não respeita, que o STF não respeita, e que, pasmem, daqui a pouco o Ministério Público, que é o quarto poder, não vai respeitar, porque toda greve que a gente enfrenta aqui no sindicato, o Ministério Público manda aqui documento querendo que a gente comprove a essencialidade, e eu só mando uma resposta para eles numa única linha: não se metam, porque toda vez que tem assédio no local de trabalho, que tem descumprimento de norma técnica para prestação de saúde do trabalhador, que tem falta de ergonometria, que o servidor não tem telefone, que o servidor não tem computador, não tem uma cadeira que preste, que a gente denuncia, eles dizem que é discricionariedade administrativa. Aí quando chega na greve, eles querem vir interferir? E é isso que a gente vai aceitar? O que determina a greve, gente, é uma correlação de força e de conscientização política do que está sendo discutido ali. Então, assim, eu volto a dizer para vocês, eu não tenho formação política, eu tenho aqui 24 anos de experiência no serviço público, e infelizmente o que eu atesto é que o governo se utiliza ainda da sua força econômica, social e política para oprimir direitos que já estão escritos e que precisam algum dia ser exercitados, e que às vezes só tem essa forma de exercício. Eu respondi a todos. Nossa, Roberta, você foi assim de uma energia, de uma força tremenda. O gás que a gente estava precisando realmente para poder fundamentar a nossa consciência de classe, porque assim, diferentemente, é importante dizer, diferente do que foi a greve de 2022, a gente pode dizer que essa greve de agora é uma greve que a gente tem mais esperança no sentido de conseguir, né, algo mais efetivo por meio do diálogo, mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer o que é a nossa parte, deixar de mobilizar. Então, o sucesso dessa greve é justamente a visibilidade que ela vai ter, sobretudo nós aqui do Pará. E é importante, pessoal, que a gente conheça um dado aqui, uma realidade. E aí a Laureni, que à época estava, pode falar melhor. Mas, por exemplo, na greve de 2022, a Seção Pará, ela foi uma das principais que definiu, nesse caso, essa greve, definiu o sucesso, no caso. E que a gente obteve, né, aqueles 6%, e que depois a gente conseguiu converter em 9% de reajuste emergencial, mas estava extremamente difícil, porque a época era outro governo, a gente teve diversos ataques, inclusive com fake news, diversas situações de assédio, aí tem servidores e servidoras, inclusive, que colocaram aqui no chat situações de assédio que vivenciaram dentro dos campi,
e a gente está tomando todas as medidas antecipadas, inclusive a formação com a Roberta, que é nesse sentido de já instrumentalizar, já entrar na greve, instrumentalizando, formando os nossos sindicalizados, sindicalizadas e servidores, no sentido de já entrar munidos das principais informações, daquelas dúvidas principais para poder compor, para que esse movimento seja sucesso, né? E outro ponto relevante é da gente já conseguir fazer a assembleia de eleição do comando de greve ainda no início da greve, né? Nós sabemos que esse movimento de greve ele foi tudo muito acelerado, nós tivemos uma semana para correr nos campos e a gente ficou quase doido nesse sentido para correr e fazer as assembleias. Mas, assim, a gente está tentando fazer de tudo para antecipar ao máximo esses problemas, para que eles não venham a se repetir. E mesmo que isso aconteça, é muito importante a gente estabelecer esse pacto entre o Comando Estadual de Greve, que irá se formar amanhã na Assembleia, e os comandos locais, no sentido de manter o diálogo, no sentido de pegar a lista de presença e não repassar para gestor, apenas dialogar com o comando estadual de greve ou com a diretoria, reportar casos de assédio, porque nós temos como intervir, nós temos como mediar no sentido de que esses casos, primeiramente, não avancem, né, não continuem, e depois, se preciso, também buscar as instâncias legais. Roberta, você está com a mão levantada, pode ficar à vontade. Olha, a gente poderia fazer um experimento nessa greve, sabe? A gente deixar dessa abordagem de só informar quem está assediando. Acho que a gente poderia ir para a ofensiva. Na verdade, esse é um projeto meu. Não sei se vocês vão topar. Eu acho que o sindicato poderia fazer um canal de denúncia de greve aberto ao público. Não só os sindicalizados, porque como o sindicato na greve representa os não sindicalizados, também é importante que eles tenham acesso. Nesse canal, a gente poderia colocar, deixar livre para que o servidor possa se identificar qual é o campus que ele está e qual foi o tipo de assédio que ele sofreu. E aí ele faz o relato dos fatos desse assédio e de uma forma de cair no jurídico, para que a gente pudesse responder com uma certa celeridade, em regime de plantão. Então, por exemplo, eu estava no local de trabalho e o funcionário tal, ou o gestor tal, ou o diretor tal, ou o meu coordenador tal, proferiu a seguinte frase: o que fazer? Aí a gente vai encaminhar para o procedimento ofensivo. Qual? Primeiro, a gente vai notificar esse servidor, o sindicato pode promover a denúncia desse servidor para a própria instituição e a gente iniciar um processo de denúncia do Brasil contra a ofensa aos direitos de greve, que são justamente os crimes contra a liberdade de greve. Então, eu acho que a gente poderia iniciar isso e divulgar isso. Divulgar que crimes são esses, tá? Como a gente pode iniciar o pedido de abertura de processo administrativo contra esse tipo de assédio, porque só a gente reclamar, gente, não tem resolvido. Eu estou com vocês nesse projeto, porque eu também fico aqui de mão amarradas, uma vez que tem lá a adesão à Convenção 87, que os crimes de greve são proibidos, mas não tem o regulamento de dizer o que é crime de greve, como a gente denuncia e qual é a punição. Então, fica um direito que é aberto, que não tem como ser exigido. Então, a gente tem que começar a comprovar a materialidade desse direito e tentar enquadrar dentro das regras que ofendem a gestão pública, né? E a gente é uma tentativa, a correlação de forças. E a gente começar a atuar de uma forma diferenciada, propositiva. Amanhã já vou sentar com a comunicação para nós providenciarmos esse canal logo desde o primeiro dia de greve, Roberta. Amanhã eu sento com a Carol e já providencio esse canal de denúncia. Aí o gestor faz assim, olha, você está grevando, pense bem, por exemplo, eu não vou te distribuir, por exemplo, uma disciplina, ou eu vou verificar teu projeto. Aí a pessoa fala para a gente formaliza um requerimento administrativo, identifica o assediador, identifica o ato que configura o assédio, tá? Identifica qual é a norma que foi ferida e pede providências do Instituto. Se for o caso, até a gente judicializa. Agora, eu quero deixar claro aqui que, por ausência de norma que defina esses critérios, é provável que o judiciário tenha que tomar uma medida que eu não sei qual vai ser, mas que ele vai ter que julgar, de alguma forma ele vai ter que julgar. Então, a gente tem que deixar claro que agora a gente não vai mais se submeter a esse tipo de ingerência absurda, que nem compete mais em pleno século XXI.
A gente está preocupado. Eu vou responder meu WhatsApp. Eu sou completamente contra essa questão de WhatsApp funcional, tá? Porque isso aí, eles não dão para vocês o meio telemático, eles não pagam a internet de vocês para eles estarem exigindo que vocês fiquem online disponível para gestão. O método de ser respondido qualquer questão da administração é através do e-mail funcional ou através de ofícios formais. Então, se vocês estão de greve, não abram o e-mail funcional de vocês. Não abram, porque vocês não estão em atividade, tá? É isso, gente. O Márcio fez vários comentários aqui, mas é importante dizer, Márcio, que quando a gente faz greve, sempre tem o fura-greve. Sempre tem o fura-greve, sempre tem aquele que diz que o grevista é o vagabundo, entendeste? Sempre tem aquele gestor que vai realmente fazer uma maldade. Só tem uma coisa em comum, que a história já me mostrou, que já provou. Nenhuma dessas pessoas que fazem esses movimentos, na hora de receber o aumento, dizem que não querem. Nenhuma dessas pessoas dizem assim, eu vou assinar agora um documento, porque aquela diretora desgraçada, eu falo diretora desgraçada, porque só nós que já grevamos sabe o quanto nós somos marginalizados dentro da instituição, entendeste? Aquela diretora desgraçada que deu tudo errado para mim, não garantiu X, Y e W. Então, mas nenhuma dessas pessoas chegam lá e dizem assim, olha, agora eu vou me posicionar, eu não grevei, eu fui contra a greve, eu não quero esses 9%. Eu não quero esses 5%. Não, nós lutamos, nós somos discriminados, nós somos criminalizados, marginalizados pelo direito de todos. Então, o que tem de doação na atividade de quem é do sindicato deveria ter o mínimo de reconhecimento contra isso. Quanto a isso, porque se o sindicato é correto e não estiver roubando nem usurpando a sua base, é porque estamos lutando pelos direitos de vocês. Então, sempre vai ter dentro da instituição uma outra figura, uma outra chefia que se disponham a fazer esse papelão. Mas nós sabemos que nós estamos dentro da lei e nós devemos, sim, não arredar o pé e lutar pelos nossos direitos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nada sairá para nós sem luta, porque a história já prova que nunca um direito veio para o trabalhador sem luta. Nunca um patrão amanheceu e disse assim, o Lula não vai chegar e dizer assim, olha, tenho a superarrecadação e por conta disso eu vou pagar o salário dos trabalhadores da educação. Inclusive que tiveram uma campanha vencedora no Brasil Participativo. Não. Já tem uma série de outras categorias disputando essa fatia da superarrecadação. E se nós não firmarmos e dizermos que nós precisamos e que nós não aceitamos 0%, é com esse 0% que nós vamos ficar. Experimentem não grevar para vocês verem o que vai acontecer. Laureni, se tu me permite, Claudiane, vocês me permitem, a Laureni me lembrou de uma frase de uma teórica filosófica que eu sou muito fã. Até eu digo, eu tenho um crush com ela não sabe porque ela já morreu. É a Hannah Arendt. Ela disse, gente, direito não é dado, é conquista. É conquista, e é conquista diária. Por que vocês acham que muda a jurisprudência? Jurisprudência estabelecida é luta. No âmbito político tem luta, no âmbito jurídico tem luta, mas tudo decorre de luta. E hoje a gente tem uma vantagem com relação aos povos anteriores, que hoje a luta, ela não chega ao ponto de matar, de estuprar, né, de cortar membros, de dizimar uma família inteira, como a gente sabe que tem o caso da anistia, que a gente luta contra essa anistia e que as pessoas ficarem impunes por toda criminalidade cometida por uma simples luta de aplicação e defesa de direitos que são fundamentais. Então, assim, nós temos essa vantagem. Claro que é dolorido ter o corte de salário, claro que é dolorido ser preterido em qualquer processo seletivo dentro da instituição, quando a gente sabe que o critério foi unicamente porque você se posicionou para defender um direito legítimo. Claro que é dolorido, mas é necessário. É necessário. E a gente tem que construir isso juntos, tá? Não pensem vocês que... eu já recebi a seguinte crítica de um servidor. É muito bonito a senhora falar, mas a senhora não faz nada. Eu disse, senhor não sabe como é lutar nos tribunais. Lutar nos tribunais é pior. Às vezes eu vou falar com o desembargador numa sustentação, ele diz, cala a boca que a senhora está defendendo vagabundo. Eu disse, senhor, não cala minha boca, ninguém cala minha boca, porque eu tenho direito de estar aqui na tribuna. E o senhor vai ouvir eu defender vagabundo, sim. E ele não me deu o voto, mas outros que ouviram o nosso discurso deram o voto. Então, muitas vezes a gente reveste com a nossa postura principal, a nossa postura. E, claro, eu não defendo de forma nenhuma, gente, que a gente seja violento com aqueles que pensam diferente, mas que a gente os conquiste com os nossos argumentos e com o que a gente consegue decorrente daquela luta. Isso eu quero deixar claro para vocês.
Muito bem, Roberta. Tem uns A gravação comentários dessa aqui no live, chat. a informação, ela vai ficar na página do Sinasef, tá? Não é no Instagram, porque o Instagram não aceita vídeos curtos, mas na página, no site do Sinasef. Isso, é no site da Seção Pará. Perfeito, Laureni. Roberta, gratidão mesmo por todas as tuas colocações. Gente, se vocês... Olha, que a Adélia fez o favor de colocar novamente aqui, relembrando o site da Seção, sinasfpa.org.br/site, que é o endereço do site da Seção Pará. Então, eu vou passar aqui, acho que a gente já vai se encaminhar para as falas finais, né? A Laurenia que está pedindo para contribuir. Fora a Laurenia, eu não estou vendo outras pessoas com a mão levantada, então eu vou passar aqui a fala para a Laurenia. Eu só quero destacar, companheiros e colegas do Instituto Federal, que o dia 3 é um dia muito importante. Nós temos a categoria dos técnicos administrativos das universidades, que já estão em greve há mais de 2 semanas, e o Sinasef, e não por um acaso, o Sinasef decidiu acelerar, sim, e entrar em greve, para não enfraquecer esse movimento que já existe dos técnicos administrativos, porque nós, enquanto categoria da educação, mesmo eu sendo docente, eu entendo que é prioritário, é imperativo que tanto docente quanto técnicos aderam a essa greve, façam adesão dessa greve para que nós possamos lutar pela melhoria da educação no Brasil. É importante dizer que num estado onde a gente fala que existe a democracia, onde não existe bem-estar social, que é o que existe dentro dos institutos federais, diante da enorme disparidade que existe de rendimentos entre professores, que também não estão numa situação boa, mas dos técnicos administrativos que estão nesse momento destruídos no Brasil, que eu me sinto envergonhada quando eu vejo um colega meu que é docente não se sensibilizar e não entender que esse ato é um ato político, que hoje está doendo muito mais no bolso dos técnicos, mas que vai doer para nós, porque o capital é isso, porque o imperialismo é isso, eles não estão nem aí para a gente. Então, nós precisamos abraçar e ter uma posição política, uma posição de classe, que entendamos que esse é o momento de valorizarmos a educação. Então, eu chamo vocês para dizer que os locais onde tem campus em comum com as universidades e com os institutos federais, estamos organizando um grande ato coletivo para que no dia 13 a gente possa chamar a atenção para que o Instituto Federal esteja entrando e acompanhando esse movimento paredista com força. Então, em Belém, vai ter um grande ato, e em outros municípios, como Bragança, como Breves, como Santarém, como Marabá, também estão se organizando atos unificados. Entrem em contato com os comandos de greve já da universidade, vamos organizar esse ato unificado. Amanhã nós estaremos liberando recursos para as bases do Sinasef e estejamos juntos, gente. Vocês não estão sós, nós estamos com vocês. Avante na greve, que agora é greve. Muito obrigada. Gente, eu quero deixar 2 informes aqui para vocês, aproveitando que a sala ainda tem bastante pessoas de diversos campi. Não esqueçam que amanhã, às 18 horas, vamos ter a primeira Assembleia Geral Extraordinária, com pauta única da deflagração da greve, no sentido mais de um ato político, de realmente referendar a greve, que já é uma greve deflagrada nacionalmente, e logo a seguir tem a outra que é para compor o comando estadual de greve. Feito isso, a gente já iniciou hoje pela manhã a reunião de organização do ato do dia 3. Então, por exemplo, vocês que estão aqui, procurem as pessoas que estão ainda nos comandos de mobilização, que antecedem ao comando de greve, que vai ser instalado a partir de amanhã, para que vocês possam somar esses movimentos. Essas pessoas, por exemplo, já estão com informação, já estão com materiais, com link do Drive, com materiais para fazer as faixas, os cartazes, os panfletos, adesivos. Se somem a essa luta, mobilizem nos seus campi. Tem relato de professor, de colegas que já estão passando pelas salas para mobilizar com os alunos, com os demais colegas. Mobilizem, porque o sucesso desse ato ele vai medir o clima da nossa greve. Então, é importantíssimo que a gente já comece nesse dia 3 com o ato. Então, as cidades, por exemplo, que não têm
as 2 ou 3 instituições, né, que representam FASUBRA, Sinasef e Andes, que façam o ato nas suas instituições também, que pode ser de pregar panfletos, de passar faixa, de chamar os estudantes para conversar, e aí já pensar nessa possibilidade de quando fazer essas assembleias, e aí o Comando Estadual assumindo, vai tratar de providenciar as assembleias dos comandos, de instalação dos comandos locais, possivelmente ainda nessa semana, mais tardar no dia 4, ou, se possível, até mesmo no dia 3, que é para esses comandos poderem já passar a negociação. E aí o outro informe também é que a Secretaria da Seção acabou de informar que todos os diretores de camping, né, a reitoria foi notificada na semana passada, no mesmo dia da publicação em jornal de grande circulação. Então, a reitora foi comunicada por meio de ofício, já da deflagração da greve, que já é em âmbito nacional, e hoje cada diretor recebeu uma cópia desse ofício da reitora, juntamente com o comunicado da deflagração da greve no dia 3. Então, todos os respaldos legais já foram providenciados pela Seção Pará. Então, já estão municiados, já estamos informados aqui por meio da live da doutora Roberta, só nos resta fazer o movimento o mais forte possível, para que, quanto mais forte esse movimento, menos tempo ele vai durar e menos a gente vai se desgastar e obter êxito com as nossas pautas. Era isso que eu queria falar. Então, olha, tem um colega dizendo aqui, a gente sempre vai ter esses relatos de tentativa de desmobilizar o movimento. Isso faz parte, inclusive, até desse processo democrático que é a greve. Então, cabe a gente combater a desinformação, a fake news, a desmobilização com informação de qualidade, com formação também para esses estudantes. Então, é importantíssimo. E, mais uma vez, eu reitero, o Comando Estadual, a diretoria executiva fica à disposição para participar de qualquer momento, de formação, de reunião, enfim, mais uma vez estamos aqui à disposição. Vamos estabelecer um regime de plantão para que a gente não fique tão desgastado, porque realmente é um momento desgastante. E eu sugiro que o pessoal do locais também façam esse regime de rodízio para que todo mundo consiga participar e que o movimento seja o mais forte possível. Muito obrigada a todos, todas, né? Se não tiverem mais nada a ser colocado, a gente vai encerrar aqui a nossa reunião. Valeu, pessoal, muito obrigada, e vamos nos falando. O canal está aberto para o diálogo, os nossos telefones, e vamos abrir, sim, o canal de denúncia de greve. Já é um compromisso nosso, viu, Roberta? Muito obrigada pela participação de todos, gente. Boa tarde, gente. Obrigada pela oportunidade. Qualquer Boa coisa, estamos tarde.